Boa tarde. Vamos começar então essa mesa destinada a homenagear José Marcos de Mello, guerreiro midiático. Então, convido os palestrantes da tarde, Ana Silvia Mello, Antônio Wolfram, Cecília Peruso, Jussara Brits e Maria Imaculada Nassau Lopes. Por favor. Quebrando um pouquinho o protocolo dessas coordenação de mesas, eu me senti na obrigação de fazer uma abertura também, falar também, além dos nossos convidados. E a minha fala vai ser uma fala muito simples, direta, que é mais um depoimento sobre o guerreiro midiático. E José Marcos de Mello foi e vai continuar sendo, aí, influenciando todos nós. Então, é uma fala no qual eu procuro justificar algumas coisas que foram feitas e que realmente emocionaram a todos, né? A gente participou de um caminho muito próximo, muito tempo. E o meu não é uma fala acadêmica, mas um relato. Tá? Então, vamos lá. O Antônio está fazendo uma apresentação aí, ele vai chegar daqui a pouco, tá? Ele vai ser o primeiro lá e ele vem para cá para compor o resto da mesa, então ele poderia ficar até para o final, para falar no final. Depoimento sobre o guerreiro midiático. Durante um encontro promovido pela Associação de Imprensa de Pernambuco, no município de Paulista, na região metropolitana de Recife, no final da década passada, surgiu a oportunidade para que eu viesse a produzir também mais uma biografia incompleta de José Marcos de Mello, que foi publicada em 2010 numa edição conjunta entre Intercom e Editora Vozes, sob o título O Guerreiro Midiático, biografia de José Marcos de Mello, que dá nome a esta mesa. Àquela época, Marcos de Mello já havia sido objeto de pesquisas biográficas e de construções de inúmeros perfis. Maria Cristina Gobi e Jussara Brits, que é uma das palestrantes aqui na mesa, já haviam tornado público seus respectivos trabalhos. Vários perfis dele também já haviam sido construídos em cima de singularidades e pioneirismo do autor, que hoje homenageamos, a exemplo do trabalho de Ruth Viana, que andou vasculhando documentos da USP na fase da ditadura militar e que envolveu José Marcos de Mello. Como eu disse, foi no município de Paulista, em Pernambuco, que, bem ao estilo de Zé Marcos, aceitei o desafio. Estávamos reunidos, numa mesa, Manuel Carlos Chaparro, Aldário Dantas e Luiz Edgar Cavalcante Barros, em uma animada conversa sobre as nossas experiências individuais na produção de biografias, quando José Marcos se aproximou, puxou uma cadeira e interagiu com o grupo. No momento exato em que ele chegou, virei para o grupo e disse: eis aqui, apontando para ele, um excelente nome para ser biografado. E continuamos a conversa enquanto Zé Marcos nada disse sobre o meu comentário. No dia seguinte, ainda durante o café da manhã, ele se aproximou da mesa onde eu estava, com uma pilha de livros, de pelo menos uns 10 livros, colocou-os em cima da mesa e enfaticamente disse: já que você vai ser meu biógrafo, comece a ler esses livros. Quer dizer, foi assim uma farsa, né? E afastou-se. Foi assim que o projeto da biografia que fiz de Zé Marcos nasceu. Aliás, como quase todos os projetos que ele nos envolvia, a todos nós, né? Bastava chegar junto dele que havia sempre uma nova ideia, um novo projeto a ser executado, e ele começava a distribuir tarefas às pessoas que ele acreditava estar em condições de executá-las. Zé Marcos sempre foi um moto contínuo, uma máquina de novas ideias. A partir daquele momento, passamos a estreitar nossos contatos, pessoalmente, por telefone, por e-mail, coletando dados necessários para a biografia, além do trabalho de coletar depoimentos e levantar dados em todas as fontes documentais e outras com o objetivo de sempre contextualizar cada um dos passos dele em épocas e ambientes geográficos diferentes. Eu cheguei a conhecer Santana do Ipanema. Ao final, teria que criar um título que expressasse o que ele era,
o que ele fazia, onde fazia e que representasse o líder que ele sempre foi. Depois de repassar vários livros, artigos e examinar inúmeras fotografias, comecei a vislumbrar um possível título, baseado no fato de que ele, em alguns dos nossos encontros, brincava de colocar cocar de índio na cabeça dos amigos, quando não colocava em sua própria cabeça. A propósito, existem várias fotografias belíssimas de Zé Marques usando um cocar. Inclusive, usei uma delas na segunda edição do Guerreiro Midiático, que é uma edição em e-book que está disponível para download gratuito. O cocar, por ser um simples adereço ou símbolo de status dentro de uma tribo, pode ser um simples adereço ou símbolo de status dentro de uma tribo. O cocar representa a força do líder, o poder de mando e de chefia, e o mais belo, sempre usado pelo cacique, que também é o principal guerreiro da tribo. Foi, portanto, a partir desses símbolos que grafei o título, O Guerreiro Midiático, que ele, Zé Marques, aceitou e que todos reconhecem como sendo um bom título, que exprime realmente tudo o que ele representa para todos nós. Ao apresentar-lhe o título, ele que era um exímio tituleiro e que mudava o título de todos os trabalhos que passam pela mão dele, concordou integralmente. Acredito que fui feliz na escolha do título. Na introdução do livro, logo nas primeiras 2 linhas, afirmei: considerando a pluralidade de José Marques de Mello, escrever uma biografia completa seria quase que uma missão impossível. E ainda continua sendo um grande desafio, como também já havia reconhecido Maria Cristina Gobi, que trabalhou anos seguidos com ele na Cátedra Unesco e na Metodista, e tentava atualizar seus passos sem obter êxito. Esse desafio pode ser expresso em números. Imaginem que a primeira edição do livro saiu com 206 páginas. A segunda edição de 2014, a primeira foi de 2010. A segunda edição de 2014, em formato digital, disponibilizada na internet para download gratuito, conta com 338 páginas. No entanto, isso não quer dizer nada, se considerarmos o que ele produziu nos últimos 5 anos. Se não vejamos, em 2013, data da atualização do livro, publicado no ano seguinte, Zé Marques tinha 140 livros individuais ou organizados, publicados. E em 2018, esse total subiu para 173 títulos, conforme seu currículo Lattes, atualizado em fevereiro deste ano. E aí aqui acho que cabe um parêntese para fazer uma homenagem à dona Silvia, porque nenhum homem, nenhum pesquisador, se não tiver uma estrutura familiar que lhe sustente e lhe garanta aquela produção, não vai para frente. Então, eu acredito também muito parte ao caso de Silvia, como acredito a minha mulher também, que me auxilia, porque a gente sonega muito tempo dedicado na família para poder fazer as coisas, né? Em 5 anos, nos últimos 5 anos, ele produziu 33 novos livros. Até 2013, ele havia registrado a publicação de 134 livros, que em 2018 atingiu o total de 154 capítulos de livros, de 134 capítulos de livros, e que em 2018 atingiu o total de 154. Ou seja, produziu e publicou mais 20 novos capítulos de livro. Por isso que Maria Cristina Gobi dizia que não conseguia atualizar os passos de Zé Marques de Mello. E este ainda é o grande desafio de todos nós. Gostaria ainda de salientar que entre a publicação da primeira e da segunda edição de O Guerreiro Midiático, Zé Marques publicou mais de 30 livros e 40 capítulos de livros, donde se pode concluir que sua fase mais produtiva foi nos últimos 10 anos de vida e que, apesar de limitações físicas impostas pelo mal de Parkinson, ele nunca parou e continuou seu caminho, nos deixando um grande legado. Apesar dele não concordar, as evidências que apresentei na biografia dele me levaram a concluir que ele era um predestinado, e não apenas um obstinado, como ele acreditava ser, a exemplo que foi sua avó Eufrosina. José Marques de Mello foi um dos mais fecundos autores latino-americanos, nos deixando obras fundamentais sobre o jornalismo e a comunicação. Ele construiu a memória do campo, além de lhe dar visibilidade e legitimidade acadêmica. O inventário da obra dele demonstra a transversalidade das reflexões e análises críticas. A interdisciplinaridade está presente em toda a sua obra, bem como o espírito de lançar
desafios, pois a expectativa dele era de que, abre aspas, os fatos, ideias, hipóteses e interpretações dele, constantes em sua obra, pudessem estimular o pensamento midiático brasileiro a superar criticamente a inércia e a hesitação com que se vem debatendo, fecha aspas, desde a passagem do século. Ao longo de sua vida, Zé Marques sempre defendeu a livre circulação de ideias, garantindo a pluralidade e a diversidade de alternativas, mas não abdicava do direito à autodeterminação e do dever de projetar identidades no cenário mundial. Ele não se considerava nem vencedor, nem derrotado, mas reconhecia já ter sido muito mais combativo. Afinal de contas, a obra dele é referência em todo o mundo. No Brasil, ele consolidou o jornalismo como campo de conhecimento, além de ter participado ativamente na construção de uma comunidade científica lusófona e trabalhou com afinco para intensificar a nossa autonomia teórica, fomentando a crítica metodológica e condenando a atitude de deslumbramento em relação às teorias e metodologias estrangeiras, que fomentam o complexo de colonizado. Para evitarmos o complexo de colonizado, ele dizia, devemos dialogar com os parceiros hegemônicos, porém assumindo a atitude clivada pela autoestima intelectual, esbanjando soberania e transcendendo o alternarismo. Além de precursor da Escola Latino-Americana de Comunicação, ele também é considerado o principal teórico lusófono do jornalismo e da comunicação. Dentro deste cenário, ele sempre esteve em sintonia com a realidade, com o contexto, com as necessidades da comunicação e seu desenvolvimento no Brasil. Quando não tínhamos livros, na década de 70 do século passado, ele dirigiu coletâneas, publicou e editou autores que se transformaram em clássicos da área. Zé Marques é um poço sem fundo, cheio de saberes, de conselhos e sugestões, do qual ainda vamos aproveitar muitas lições, pois a cada instante descobrimos novas facetas de seu brilhantismo intelectual, da capacidade que tinha de aglutinar pessoas em torno de vários projetos que foram pensados, estruturados, alinhavados e produzidos sob sua liderança. Apesar disso, a obra completa de Zé Marques de Mello carece ainda de uma revisão criteriosa que demonstre para as novas gerações como ele sempre esteve sintonizado com as transformações da sociedade. A obra de Zé Marques apresenta coerência com as reflexões que ele fez ao longo dos últimos 50 anos sobre os fenômenos da comunicação. Enfim, ele era uma verdadeira máquina de ideias que atuava na área da comunicação como se estivesse regendo uma grande orquestra. É com essas palavras que eu quero iniciar a nossa mesa em homenagem a Zé Marques. E aí eu vou passar a palavra agora para a professora Maria Imaculada, que será a nossa primeira expositora. Boa tarde. Eu preparei pequenos pensamentos, né? E estão aí colocados no PowerPoint, só para eu não me perder, né? Na obra de José Marques de Mello, eu queria ressaltar dois aspectos. E, aliás, os dois são muito caros a mim e acho que por isso também faço esse recorte. O primeiro é a telenovela e a segunda é a história do pensamento comunicacional brasileiro. Não, eu posso dar conta ao mesmo tempo. Muito obrigada. Né? Talvez aqui, bom, fora que nós já como temos um repertório comum, mas eu diria, se o público fosse maior, talvez nem todos soubessem que o Marx, conhecido, foi pioneiro na escrita sobre novelas da Globo. Soube identificar o principal produto cultural da indústria brasileira, televisiva brasileira, e incentivou
a sua investigação. Surgia assim, nascia assim o NPTN, Núcleo de Pesquisa de Telenovela da ECA, USP, hoje CTVM, Centro de Estudos de Telenovela, que continuou o trabalho de seu criador e tem avançado nessa área de pesquisa através do projeto Obtel, que é uma rede internacional, chamado Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva, e do Obtel Brasil, seu braço brasileiro. Com metodologias e temáticas diferentes, esses dois projetos vêm trabalhando sistematicamente há 12 anos aquele produto que o professor Marques de Mello, de forma pioneira, vislumbrou como objeto de pesquisa comunicacional, tendo publicado o livro As Telenovelas da Globo, Produção e Exportação, no ano de 1988. Bom, a gente sabe que a telenovela, né, naquela linha, na hierarquia de valores, sempre muito mal ignorada, mal vista pela academia, né? E só dizer que hoje ocupa espaços nos cursos de graduação, em programas de pós-graduação, em GTs da Compós, GPs da Intercom, latino-americanos como a LAIC, ibero-americanos como a Cibercom, além de obter reconhecimento acadêmico das agências de fomento à pesquisa, federais e estaduais, a projetos de pesquisa em todos os níveis e a eventos relativos à telenovela. Quer dizer, é fantástico, né? Quer dizer, de como daquela ideia inicial, organizando um núcleo de pesquisa na ECA, ela se espraia, né? No nível nacional, internacional, latino-americano, ibero-americano. E aqui, então, eu queria fazer uma homenagem, né? Bom, dizendo que a criação de 1991, vou atrás disso, Ana Maria. Eu vou atrás disso. Então, sim, porque houve até um trabalho de especialização que fez o levantamento e trouxe isso, mas prometo que irei. Quando ele era diretor da ECA, né, fundou o Núcleo de Pesquisa de Telenovela, que já foi coordenado pela professora Ana Maria Fadu, pela professora Maria Aparecida Bacega, pela professora Solange Conselho de Lima e depois, assim, por mim. E as primeiras publicações, não é? Quer dizer, então aí também já fazendo uma coisa que é Serial Fiction TV, que é muito, até hoje, citada internacionalmente, porque está em inglês, né, desde então. Memória da telenovela brasileira, A Negação do Brasil, de Josito Araújo, Ficção e Política, o Brasil nas Minisséries. Essas foram as primeiras publicações sobre telenovela, do saudoso Narciso. O autor na televisão, do Lisandro Nogueira, muitos aqui, né, orientandos da professora Ana Maria Fadu. E a memória da telenovela, Legitimação e Gerenciamento, da Maria Ataíde Malcher, e telenovela, Internacionalização e Interculturalidade, que também nós coordenamos. Bom, e aí, então, portanto, foi o primeiro centro de pesquisa do Brasil, destinado exclusivamente à investigação e à documentação sobre telenovela e ficção televisiva. Hoje é um centro de referência nos estudos dessa área. Bom, em segundo lugar, o José Marques de Mello, historiador do pensamento comunicacional brasileiro. Bom, aqui é inacreditável também se a gente quisesse fazer uma espécie de linha do tempo, né? Quer dizer, como é que essa ideia também inicial, quer dizer, um resgate das raízes intelectuais do pensamento comunicacional no Brasil e principalmente na América Latina, né? Então, faço uma atualização disso. Eu acho que a consubstancialização disso mais perto de nós estão nesses dois livros, O Pensamento Comunicacional Uspiano, Comunicações Culturais, Raízes da Pesquisa Avançada, Socicom Intercom 2015, e uma coletânea de Ciências da Comunicação no Brasil, 50 anos, Histórias a Contar, que também tem a participação da FAPESP, e eu vou dizer isso por quê, não é? Bom, aí no caso, a perspectiva do Marques, porque no meu entender, ele pega a história do campo como um capital que foi se acumulando ao longo do tempo, então capital científico e epistemológico, porque ligado à questão da reflexividade crítica dos estudos.
essa abordagem histórica está, como se coloca hoje internacionalmente, centrada em dois eixos. Um, no contexto e no campo. No contexto barra campo. E nas instituições e os intelectuais. Não é? Quer dizer, e ele avançou nisso, porque se você tem o campo, você tem as instituições, você tem as pessoas que fazem, então, as biografias, as pessoas que fazem esse campo, né? O Marx foi além. Eu acho que a questão dele falar pensamento comunicacional de São Bernardo do Campo, pensamento, se falar até de escola, né? Possivelmente usou até escola. Mas ontem nós vimos, né, Ana Maria, naquele outro evento, falando-se coisa que a gente eu não sabia que Santa Catarina tinha aquilo, não é? Quer dizer, nesse sentido de levantar uma história regional do campo, né? Uma história, no caso do Estado ou local, né? Então, essa coisa do local, do global, do Brasil, América Latina, Ibero-América, ainda inclusive lusofonia, né? Onde se espraia isso, e nunca deixando de ligar como que o campo crescia, né? Acompanhando o seu crescimento através de instituições, associações e os intelectuais como sujeitos desse trabalho, né? Então, eu queria pegar uma coisa que é exatamente esse ciclo de conferências que foi feito na FAPESP, para ver, quer dizer, principalmente os meandros, como eram costuradas essas coisas, né? O objetivo do ciclo foi refletir sobre 50 anos de estudo do campo da comunicação no Brasil, analisando as influências e a permanente evolução. Essa trajetória histórica foi baseada, que já aconteceu, na análise de obras e autores paulistas, que contribuíram para o entendimento e configuração das ciências da comunicação no país. Aí ele gosta muito de categorizar, não é? Quer dizer, quando ele fala precursores, desbravadores, quer dizer, ilumina, inclusive, no sentido de situar esses autores, né? Precursores da ciência da comunicação, desbravadores, inovadores, renovadores, atualizadores, instigadores, inovadores e dinamizadores. Aqui, será que tem internet? Que eu queria um pouco dizer desse evento. Aqui não tem ninguém que ajude. Oi? A rede visitante e a senha é Univille. Bom, mas você está falando que não tem mais, eu já passei o tempo? O problema é o tempo, né? Enquanto você ia falando, a gente podia, a Isabel, vir procurando que... Depois talvez pudesse, mas só para dizer o seguinte, veja, ele pegava desde alguma coisa como, vamos supor, Egon Schaden, até foi falado. Então, colocava Egon Schaden como um precursor, inclusive que não era da área de comunicação, um antropólogo, né? E colocava um pesquisador atual para fazer a biografia do Schaden, entende? Então, havia essa coisa de passado, de presente, e como que esse pesquisador hoje de comunicação via o Schaden para a comunicação, entende? Então, eu acho que era muito interessante a proposta, inclusive a metodologia usada. E assim, não só, quer dizer, do Schaden, aí chegava até Penuela, né? O professor Eduardo Penuela Canissal, já alguém de cinema, né? Mas a mesma coisa, quer dizer, vista por um pesquisador atual que também fazia a trajetória intelectual do Penuela e assim motivava o debate. Eu acho que há uma inteligência muito grande nesta coisa que o Marx fazia com a historiografia, ligando aquilo que a gente chama de contexto com a biografia, né? E assim ele fez muitos, né? Ele fez, inclusive, das guerreiras midiáticas, Lúcia Santaella, as Valquírias, as Valquírias, e assim também nesse sentido, colocando alguém, né? Quer dizer, principalmente jovem, a fazer esse tipo de biografia. Fico por aqui, mas... Você não quer que ele coloque para você?
Sim, mas podemos continuar, né? Se não tem problema ali. Você vai usar, acho que ninguém vai usar aqui, não é isso? Ah, vai só usar. Obrigada, viu? Bom, vamos ouvir agora. Hein? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas depois a gente faz, né? Mais adiante. Professora Cecília. Boa tarde. Agradeço também o convite para participar desse momento. É sempre difícil, né, falar de José Marques de Mello, porque é tanta coisa, né, e nós precisamos fazer recortes. Então, eu pensei em falar brevemente sobre 9 dimensões, né, da história dele aí, mas de uma forma muito resumida. A primeira seria o José Marques de Mello enquanto investigador e jornalista. Ele foi o primeiro doutor em jornalismo no Brasil, em 1973, mas apesar de todo o envolvimento acadêmico e em pesquisa, ele nunca deixou de ser jornalista. Né? Até os últimos anos, ele sempre tinha a coluna dele em revistas especializadas, né? O que foi alimentando, então, esse envolvimento. Enquanto investigador, acho que ele foi um incansável pesquisador, mas com dedicação especial ao jornalismo. Então, o lado de jornalista dele, né, sempre esteve muito presente. Mas, além disso, pesquisou também as teorias da comunicação. Eu me lembro que, quando eu fiz a graduação, a gente usava os Fundamentos Científicos da Comunicação, né, um dos primeiros livros dele. Então, ele sempre teve essa preocupação também com o lado teórico, né, do desenvolvimento do campo. Trouxe as teorias da comunicação para o Brasil numa época em que só a literatura estrangeira era disponível, né, e também, em seguida, fez estudos de jornalismo comparado, trazendo aí uma metodologia, né, de jornalismo comparado. E tudo mais, né, como depois seguindo, como a Imaculada ressaltou, as telenovelas, a história do pensamento comunicacional brasileiro, e de brasileiro e de estados, né? Ele coordenou várias pesquisas nesse sentido em alguns estados. Nos anos recentes, ele fez o resgate, né, de 100 anos da história da imprensa. 3 livros importantes, né, publicados, onde ele procurou trazer a memória de importantes personagens, né, na história da imprensa. Como ex-dirigente estudantil, ele lutou muito a favor da liberdade de imprensa, o que lhe custou, inclusive, a expulsão sumária da Universidade de São Paulo, né, em 1974, ao regressar de um programa de pós-doutorado nos Estados Unidos. Nessa ocasião, ele foi impedido de dar aulas, fazer conferências, participar de bancas de pós-graduação nas universidades públicas, mas depois, com a anistia, em 1979, ele regressa, né, à própria Universidade de São Paulo. O segundo ponto a ressaltar também brevemente, eu chamei de trabalhando por um campo de conhecimento. Sua paixão era o jornalismo, mas ele dedicou-se também ao desenvolvimento e consolidação do campo da comunicação como um todo. Foi presidente, por exemplo, da Comissão de Especialistas de Comunicação do Ministério da Educação em 1986 e 1989, época em que se pensou e instituiu o currículo mínimo, né, dos cursos de comunicação. Em 2009, presidiu a Comissão de Especialistas do Jornalismo, também convocada pelo MEC, em uma época de redefinição da estrutura oficial do Sistema de Ensino de Comunicação do Brasil, quer dizer, recentemente, né, 2009. Mas também foi membro do Comitê Assessor da Área de Comunicação do CNPq e membro do Conselho Deliberativo do CNPq em 1985 e 1992. Acho que alguém lembrou dessa contribuição dele, acho que foi Imaculata hoje, né, na mesa da manhã. Enfim, ele ajudou a consolidar, né, o jornalismo enquanto sub-área,
esteve sempre atento à reconstrução, à construção, melhor dizendo, da memória, né, do campo da comunicação. O evento que a Imaculata mencionou, gostaria de reforçar, né, foi uma ousadia, né, em termos de recuperar ali autores seminais, né, e lidos por pesquisadores atuais. Foi um evento muito importante, né? Não sei quanto tempo demorou, mas era uma vez por semana que tinha lá uma sessão, né? E que, então, eu lembro a Imaculata falando, por exemplo, do Gabriel Gono, né? Muito interessante todo o resgate, a contribuição teórica e assim por diante. Eu tive que reler a Ecleia Bose, né? Com prazer, com né? muito prazer mesmo. E às vezes a gente realmente esquece, né, de certas contribuições. Então foi um momento muito rico e tudo isso está documentado, né? Tá em livros organizados pela Cristina Gobi, né? E está disponível. Enfim, o terceiro ponto, o dirigente acadêmico exerceu vários cargos de direção na ECA USP, na Metodista, na Cátedra Unesco e vários outros que eu não vou detalhar, mas tudo isso está documentado, né, por aí. Chefe de departamento, diretor da Cátedra Unesco, né, e por aí. Quarto ponto, comunicador visionário e atuação em atividades científicas. Acho que o Marcos de Mello tem uma capacidade de antecipar-se, né, em iniciativas que para mim era sempre uma admiração, né? Às vezes ele vinha com algumas ideias, eu tinha até receio de rebater, porque falei, ele está enxergando coisas que eu ainda não estou vendo. Enfim, sempre com projetos novos, ousados, projeção da área para o futuro, né? Acho que exemplo disso concreto é a Socicom, né, criação da Federação das Associações de Comunicação no Brasil, e a Confibercom, Confederação Ibero-Americana, né, de Associações Científicas de Comunicação. Acho que são exemplos, né, desse tipo de visão. E também foi um dos fundadores da Intercom, atuou na UCBC, União Cristã Brasileira de Comunicação, como membro e depois dirigiu também a associação uma vez. Trabalhou muito na reconstituição da LAIC, esteve um papel importante na fundação da Lusocom, que é a Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, da Cibercom, da Rede Folkcom, da Rede Afonso de Carvalho, da Rede Mídia Cidadã, que hoje se transformou numa associação, né, dando um passo ali em termos de institucionalização. Hoje é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Comunitária e Mídia Cidadã, com o aval dele, ele percebeu que era importante esse passo, até pelas crises vivenciadas aí, né, na própria Metodista, na época, que foi uma motivadora, impulsionadora, né, da Rede de Mídia Cidadã. Mas ele motivava e soltava, né? Ele nunca segurou essas instituições. Você pega, apesar de manter uma presença, né, ele também soltava para que as pessoas dessem continuidade, né? Nesse sentido, então, acho que é só uma demonstração de o quanto ele ajudou a organizar e a legitimar o campo da comunicação no Brasil, em vários países da América Latina e no espaço ibero-americano. José Marques de Mello sempre muito generoso também. Ele sobre acolher as pessoas, sobre abrir portas a muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Mas ele também sempre foi muito exigente. Justo que foi falado pelo Sérgio, né? Ele sempre tinha uma tarefa. Na época, teve época que a gente corria dele nos corredores, porque sabia que vinha Passou por ele, tá cheio de... Já havia um projeto novo ali, né? E com prazos curtos.
né? E com muita mudança no meio do caminho, a gente ficava meio louco, né? Mas sabia cobrar, não esquecia os prazos de jeito nenhum. Prêmios, né? Não fiz aqui um levantamento detalhado até os últimos prêmios, mas ele tem um reconhecimento nacional e internacional muito grande, né? Apesar de ter também os seus desafetos. Entre prêmios, títulos e homenagens, tem mais de 67, com 5 títulos honoris causa. Outro ponto no ensino, né? Orientou meia centena de doutores, mais de 200 mestres, além de toda a atuação aí no campo da graduação. Outro ponto, produção científica, que eu vou pular porque o Sérgio já deu detalhes bem atualizados. Grande participação também em conferências, cátedras proferidas mundo afora, cursos, né, como professor convidado em vários países da América Latina. 8º ponto, difusão do conhecimento. Faz parte de sua trajetória das últimas décadas a valorização, a articulação e difusão da produção científica de autores latino-americanos. Ele ajuda a concretizar grande número de eventos científicos, não é verdade? No país e no exterior. Com espaços, né, de realmente aglutinar, agregar, né, espaço da discussão, espaço do debate, o espaço do compartilhamento de novas ideias, acolhendo sempre os jovens. Também a publicação de artigos e capítulos de livros, né, de vários autores, né, países da América Latina. Tanto que na Cátedra Unesco tem um acervo, né, de documentos e publicações muito, muito grande, que ele foi juntando, né. Parte desse acervo eu soube que foi doado para a FURB, né, de Blumenau, a Universidade de Blumenau, e que está sendo digitalizado para deixar disponível. Então, nessa tarefa que ele se impôs, né, ele trabalhou arduamente, então, na difusão do pensamento latino-americano, né, e também nas suas defesas em relação ao espaço ibero-americano. Ele sempre falava que a América Latina tinha que se posicionar, se tornar conhecida no mundo, né, e valorizando a língua portuguesa, e valorizando a língua espanhola, né, porque o castelhano, porque existe, na verdade, uma grande produção, e que às vezes é uma produção que nem sempre é conhecida mundo afora, né, mas que tem valor, e que o campo deveria se fortalecer, então, também nesse universo, sem deixar de ser universal. E nessa linha, então, é que surge o último ponto que eu vou falar com vocês, que é a proposta da Escola Latino-Americana de Comunicação. Eu não sei dizer se surgiu dele ou se surgiu de algum outro contexto, né? Mas eu posso dizer com certeza que ele foi um grande defensor desse denominar esse pensamento latino-americano como escola. É um assunto controverso, porque há pessoas que falam que não existe uma escola latino-americana de comunicação. Tem, inclusive, textos já publicados, né, sobre isso. E eu gostaria de passar para vocês um pedacinho de uma entrevista dele, onde ele justifica a ideia dessa escola, que eu acho que nada melhor, então, do que ele mesmo, né, para falar um pouquinho sobre essa ideia. É uma entrevista que ele deu a Luiz Aguirre, da Bolívia, acho que no ano 2000.
Você investigar que o postulado ideológico que lo toma como a verdade, muitas vezes não está sendo investigação. Está sendo a confirmação da verdade que já tem, que já tem previamente. Ou seja, investigar é tentar criticamente conhecer a verdade e, por lo tanto, a verdade não se pode mirar diretamente, sino através de mediações que são os instrumentos que utilizamos para conhecer os hechos. Justamente el trabajo de este conocimiento científico ha sido reflexionado por Luis Ramiro Beltrán, un boliviano que también hace parte de un pensamiento crítico en el continente. Usted ha llamado a esta escuela como la del pensamiento latinoamericano en investigación de la comunicación. ¿Qué caracteriza a la escuela latinoamericana de investigación de la comunicación? Bueno, a Escola Latino-Americana de Comunicação é uma escola que começou construindo-se em los 50 e los 70, ha tenido seu maior impacto e difusão em los 70 e los 80, e, a meu juízo, sigue vigente. Sigue vigente porque boa parte destes membros da Escola Latino-Americana de Comunicação são pessoas, entidades, pessoas, instituições que siguen produzindo. Luis Ramiro Beltrán é talvez o símbolo mais evidente da primeira geração desta escola, como também lo é Antônio Pasquale, como foram alguns que já não estão vivendo mais com nós outros, como o brasileiro Luiz Beltrão, como foi Paulo Freire, aunque Paulo Freire ha sido mais um investigador dos processos educacionais que propriamente comunicacionais, aunque sua visão educacional é uma visão comunicacional, ou seja, o diálogo hace parte de seu ponto de vista. Então, esta corrente de investigação é uma corrente que tem uma característica muito nítida. Em primeiro lugar, é uma corrente crítica, mas é uma corrente crítica que tem o pé na terra, na realidade. É uma corrente que une a criticidade com o pragmatismo. Você investiga criticamente os processos com rigor científico, pero buscando aplicações para transformar nossa realidade. Então, quando hablo de transformar a realidade, significa aportar elementos novos para melhorar a qualidade da comunicação em nosso continente. E, nesse sentido, a investigação feita por a Escola Latino-Americana de Comunicação ha tentado mesclar as duas tradições científicas vigentes na primeira metade do século XX. A corrente mais pragmática, quantitativa norte-americana e a corrente mais qualitativa e chamaríamos mais crítica, mais cercana a los processos não netamente estadísticos da tradição europeia. Os dois latino-americanos romperam estas fronteiras e trataram de mesclar as duas coisas, porque na tradição científica há que buscar métodos mais distintos para conhecer a realidade. Pero a característica principal da escola latino-americana foi justamente uma escola que não se ha entregado à tarefa de solamente fazer investigações para o mercado, no sentido de solucionar problemas das empresas, nem tampouco quedar-se alejado do mundo concreto, como muitas vezes alguns europeus han tentado fazer, tentando não mesclar-se com a realidade. Então, os latino-americanos buscaram temas de investigação, objetos de investigação que tinham interesse para nossas sociedades e nossas comunidades. E, por lo tanto, hecho investigação para transformar a realidade, para intervenir na realidade, mais bem seria este comportamento, esta atitude da escola latino-americana. Justamente el pensamiento. Em primeiro lugar, é uma corrente crítica, mas é uma corrente crítica que tem então, são alguns aspectos aí, né, que externo para vocês. Só dizendo que eu fui orientanda de mestrado dele, né, e
como orientanda de mestrado. Bueno, yo he dicho en varios de mis libros, y lo repito siempre, que investigar la comunicación es investigar los procesos comunicacionales, es investigar un conjunto de actos, de actitudes, de comportamentos, de impacto. Então, era isso que eu queria mostrar, né? Deixando um pouquinho nas palavras dele, então, essa visão dele de escola latino-americana. Eu acho que não é a questão da gente entrar no debate se existe ou não existe, né? Apenas queria deixar o posicionamento dele e agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar apresentando isso. Obrigado. Só para completar, ele é realmente reconhecido como o primeiro a ter visto essa escola latino-americana, do pensamento latino-americano. Porque foi quem primeiro falou, começou a falar, então as pessoas reconhecem ele como tendo sido o primeiro. Eu fiquei em dúvida, porque tem o Aguirre da Venezuela, que eu li um texto dele falando, mas aí quem começou primeiro não sei. Bom, vamos passar agora a palavra para a Ana Silvia. Boa tarde. Para mim é uma honra compor essa mesa em homenagem póstuma ao professor José Marques de Mello. Agradeço o convite da diretoria científica da Intercom por essa oportunidade. Como alguém que trabalha com a comunicação pelo viés da linguagem, da representação, da significação produzida pelos objetos e pelas relações de comunicação em diferentes contextos, sabe que este nome, a menção a José Marques de Mello, manifesta uma gama de sentidos que não tem paralelo no âmbito da nossa comunidade. O campo semântico, irradiado hoje pela memória do professor José Marques de Mello, é amplo e representativo não somente para nós que compartilhamos este espaço, neste momento, mas para todos os que de forma direta ou indireta foram afetados pelas ações transformadoras, não somente idealizadas, mas realizadas pelo professor Marques ao longo de décadas de sua atuação profissional. Este congresso, organizado há 41 anos, sob a égide, na atualidade, da maior sociedade científica da área da comunicação no Brasil, é demonstração inconteste de sua atuação. Das alusões, dos registros em torno da biografia do professor José Marques, destaca uma passagem que dimensiona, a meu ver, a relevância do trabalho do nosso homenageado. Este trecho está na proposição feita por Emily McNamee, do artigo intitulado Algumas ligações dos estudos de comunicação dos Estados Unidos com o Brasil, Memórias, do livro José Marques de Mello, Construtor de Utopias, organizado pelo professor Antônio Rolfe no ano de 2010. Diz McNamee, abre aspas, houve muita discussão nos Estados Unidos sobre como começou a área dos estudos de comunicação. Ele faz algumas citações. Delia, em 87, McNamee, em 88, Rogers, em 94, Dennis Wartella, em 1996. A conclusão que Rogers tira é de que Wilbur Schramm foi o primeiro verdadeiro fundador da área ao criar novos departamentos de comunicação em Illinois e mais tarde em Stanford, que foram duplicados nos Estados Unidos a partir de meados do século XX. Talvez haja, nos dias de hoje, alguns milhares de tais departamentos nos Estados Unidos. Eu proporia que José Marques desempenhou um papel semelhante no Brasil e na América Latina, através de sua pesquisa e da capacidade de construir departamentos que ajudaram a estabelecer um padrão para o Brasil e para outros países. Eu considero ele continua mais adiante. Eu considero o seu trabalho fundamental na área dos estudos da comunicação no Brasil e na América Latina, a sua realização mais ampla, e isto sugere que o título de fundador da área é merecido.
Foi um privilégio conhecer e colaborar com José Marques durante todos estes anos. Não apenas os estudos de comunicação latino-americanos, mas também os norte-americanos devem muito a ele. Emily McNally está na página 100 do livro que foi organizado pelo professor Hoffman. A mim, parece ser esta a visão que melhor conota o espectro de significação em torno do nome de José Marques de Mello, fundador da nossa área de estudos. Naturalmente, o breve tempo de interlocução nesta mesa não permite discorrer a imensa contribuição do professor Marques, quantificando suas atividades profissionais, notadamente a produção acadêmica e científica, como nos deram pequenas demonstrações da fala do professor Sérgio, professor Cecília, professor Imaculata. Trabalhos como o do professor Sérgio Matos, no livro Guerreiro Midiático, biografia de José Marques de Mello, editado pela Intercom, em parceria com a Vozes, em 2014, e que inspiram a realização desta mesa, oferecem ao leitor a oportunidade de dimensionar o alcance dessa trajetória também do ponto de vista quantitativo, pois a enorme capacidade de trabalho do professor resultou em volume e constância de produção absolutamente notáveis. O percurso, as conquistas, as conexões, a obra, enfim, o legado do professor José Marques de Mello fazem dele o pesquisador em torno do qual fortaleceram-se estruturas acadêmicas, organizaram-se redes de produção de conhecimento, produções editoriais relevantes para o avanço do campo, organizações científicas aglutinadoras de segmentos de docentes e pesquisadores de áreas específicas e a consequente inserção do Brasil no debate ibero-americano da área, sendo responsável, de modo inequívoco, pela inserção do nosso país em vários dos circuitos internacionais nos quais a comunidade científica da comunicação estabelece relações. Nesse sentido, podemos afirmar que o professor Marques foi o grande articulador, artífice das redes nas quais estamos inseridos, formadas por entrecruzamentos cujos nós, bem amarrados, concentram os mais diversos interesses em torno da comunicação. Sem dúvida, seu nome é um elemento aglutinador. Suas iniciativas, permeadas pela forma agregadora de operar em prol do fortalecimento da área da comunicação, têm suas marcas na constituição de sociedades científicas no Brasil e no exterior, entre as quais podemos citar naturalmente a própria Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, a ALAIC, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Comunicação, a ABPEC, a International Association for Media and Communication Research e a MCR, a Associação Ibero-Americana de Comunicação, IBERCOM, e a Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, Lusocom, entre outras, como a Confibercom, também citada aqui, a Cibercom, enfim. Entre estas outras, lembro com carinho o privilégio de estar em diálogo com o professor José Marques no processo de fundação da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, a SOCICOM. A Assembleia de Constituição da Federação ocorreu em 2 de setembro de 2008, há exatos 10 anos, dia 2 agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. A Assembleia reuniu representantes da Intercom, Compós, SBPJ, Abracorp, FNPJ, o LEPIC, ABCIBER, ALCAR, FOLCOM, ABJC. Importante registrar que a congregação de tantas entidades em torno do propósito de fundar a SOCICOM só foi possível em função do caráter agregador do professor José Marques. Também na esteira da representação de tudo o que perpassa as inúmeras searas nas quais o professor Marques transitou, sempre foi evidente sua contribuição como um pensador da comunicação enquanto objeto de estudo dinâmico e interdisciplinar. A vasta literatura por ele produzida evidencia isso. Só que eu vou chamar a atenção para o seu primeiro livro, o título do primeiro livro, publicado em 1970 pela editora Vozes,
Comunicação Social, Teoria e Pesquisa. Este livro já se inscreve um campo que se configuraria no decorrer de décadas de trabalho. Embora sua pesquisa tenha um direcionamento efetivo, mais acentuado e evidente, voltado aos estudos de jornalismo, sua contribuição para a compreensão da comunicação como área de conhecimento é fundante. Reconhecido como um entusiasta das novas gerações, pessoalmente, devo assinalar que o trabalho do professor foi fundamental no início dos meus estudos de doutorado. Minha pesquisa sobre os procedimentos de discursivização na telenovela teve como uma das referências o seu trabalho. Numa visada diacrônica, o livro Telenovelas, Produção e Exportação, mencionado pela professora Imaculata, publicado pela Sumos em 88, foi decisivo para o processo de inserção da telenovela brasileira como objeto de estudo a ser considerado na academia. O desdobramento mais evidente foi a constituição do Núcleo de Pesquisa em Telenovela, que também mencionado, professor Imaculata, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, formado com o objetivo de pesquisar, documentar a produção da telenovela, reunindo um grupo de destacados pesquisadores, aqui presente, a professora Ana Maria Fadum, a professora Imaculata, também a professora Pacega, e a professora Maria de Lourdes, também em memória. Podemos afirmar que Marques de Mello é precursor do processo de legitimação da telenovela com objeto de pesquisa. José Marques de Mello tinha um olhar sintonizado e preciso sobre os fenômenos da área e acreditava poder transformar pela comunicação o déficit cultural, exclusão social que historicamente atinge grande parte da população na América Latina. Fundador da área da comunicação, pesquisador de referência, agregador de forças representativas da comunidade científica, exemplo e incentivador de novas gerações. Todos esses atributos lhe são verdadeiros. Mas, sobretudo, mestre, professor. Numa época em que um país desconsidera o professor enquanto ofício dos mais estruturantes para a formação das sociedades economicamente capacitadas e socialmente justas e éticas, a memória do professor José Marques de Mello nos dignifica como professores e pesquisadores. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Jussara Brits. Obrigada. Eu estou me lembrando que quem me apresentou o professor José Marques foi você, né, Cecília? Eu tinha acabado de ser aprovada no concurso lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E tive a sorte de você estar promovendo um Intercom, era 92? 93. E aí vieram essas pessoas, você, Fadu, Ana, a professora Imaculata e quem era presidente da Intercom era a Margarida nessa época, né? E de lá para cá eu estou aqui próximo, fui conhecendo outras pessoas. Acho que cada um que vai frequentando a Intercom, a hora que chega, vai reencontrando a família que não vê há um ano e pouco e tal. Então, a gratidão que eu tenho por ele, porque imediatamente ele me incentivou a ir fazer um mestrado. Eu também, assim, tenho por você, sabe, Cecília, vou dizer isso aqui, enquanto nós estamos jovens. Mas aí eu pensei, dessa mesa as pessoas conhecem, e provavelmente quem estará nessa homenagem são pessoas que também conhecem a trajetória do professor José Marques. Eu preparei um resumo assim, dessas principais passagens, usando frutíferas, assim, que foram 15 anos, 20 anos, 21 anos, 24 anos, foi uma explosão, uma coisa impressionante que agora você falando, Sérgio, eu penso que ele repetiu nessa última década de presença física aqui nesse mundo. Essa exclusão. E esse final ele preparou, eu não lembro a data, mas acho que vocês vão me ajudar, teve um dia que ele, houve um passeio, acho que no Paraná, num jornal que ainda funcionava chumbo, vocês se lembram que existe? E houve um evento lá que ele estava, ele me chamou, eu acho que ele fez isso com quase todos nós. E falou que estava com essa doença e não adianta teimar comigo, eu já li tudo, eu sei tudo a respeito,
E eu sei que é degenerativo e que daqui para aqui é só uma, enfim, alguma coisa que vai... Eu não me lembro as palavras, enfim, nem quero me lembrar, mas eu sei que ele falou assim, eu preciso de você daqui para frente para terminar o que eu vim para fazer. E aí a gente está vendo, né, que isso se desdobrou nessa quantidade de atividades. E para finalizar, assim, ele foi preparando essa partida dele, sabe? Eu recebi, por exemplo, acho que vocês também, um presente dele, não faz muito tempo, ele pegou a biblioteca dele, desmontou e foi mandando para cada um de nós um pacote daqueles livros que ele sabia que poderiam então, nos interessar. Então ele conhecia cada um de nós, colaboradores, ex-alunos, colegas, assim, conhecia como filhos, ele sabia nossas manias, sabia quando, né, puxava a orelha e quando, assim, as tarefas que ele ia distribuir também, né? Isabel hoje me contando, né, das coisas, dos recortes, que até outro dia ela estava fazendo com ele. Aí eu disse, bom, eu achei daí, né, procurando, eu tenho lá uma caixa José Marques de Mello em casa. E eu fui procurando, e foi primeiro que eu acho que, para os nossos alunos de graduação, eu acho que é a história da mídia como... que eles chamam, né, esses dispositivos que eu tenho. Arquivos em disquete, acho que aqui, talvez esses dois aqui não sabem o que é, nunca viram, em CD, e eu tenho xerox, né, eu tenho fax que eu recebi, e ainda um monte de trabalho que eu apresentei com ele, ou sobre ele, em transparência. Sabe? Então, acho que eu vou preparar lá para os meus alunos a história, né, da mídia recente, que foi uma explosão em poucos anos, que, né, bom, fiz 25 anos de carreira, 30, eu acho, mais do que isso que a gente se conhece. Aí o que eu achei foi isso aqui, gente, isso aqui é um cordel, e eu acredito que tem muitos outros desses, porque fala assim, ó, que é Poesias de Cordel produzida em 26 de fevereiro de 2003, na sessão solene de concessão do título de professor doutor honoris causa pela Universidade Federal de Alagoas ao professor José Marques de Mello. Então, eu acho que deve ter tido muito cordel. Esse aqui foi feito pela Alessandra Araújo, quem foi orientadora, o professor doutor Antônio Freitas, e o desenho de uma menina que está escrito assim, 16 anos. Como é o nome dela direito? Eu vou achar aqui, Juliana dos Santos, né? Então, e assim, nós que conhecemos o professor José Marques, vamos entender cada pedacinho desse cordel. Eu ia dizer poesia, não, é cordel no gênero, né? Só um minutinho. Saudaremos 15 de junho, que é o dia que ele nasceu. Saudaremos 15 de junho, um dia muito especial, pois foi nele que nasceu nosso amigo genial. De um caráter exemplar, um homem de muito saber. Obrigada, José Marques, por expandir seu conhecer. Feliz a mulher que te gerou. A ela devemos atenção. Ela contribuiu para a vida e para o futuro da nação. Pois és um grande inovador que buscou investigar. Muitas obras publicou para nos aperfeiçoar. Muitos títulos conseguistes, por saber acreditar, investigando com cuidado para pesquisar e revelar. Pesquisas de qualidade, realizadas com muito ardor. Teu nome fica na história pelas mentes que despertou. Quando proibido de ensinar na época da ditadura, não teve medo de ensinar e nunca recuou com a censura. És uma referência, professor, homenageado deve ser, como um ilustre palmeirense que não deixou a inércia crescer. É difícil conhecê-lo, pois és muito inovador. Em cada obra construída, conhecimento nos deixou. Pesquisador brasileiro, transformador da comunicação, nossos sinceros agradecimentos por sua dedicação. Todos são testemunhas do que terminei de falar, que és um grande exemplo para quem quer pesquisar. Pesquisar, estudar e divulgar. Obrigada, professor, por nos mostrar que é possível buscar o esplendor.
Trouxe à luz do conhecimento alimento que precisamos, superando muitos erros e lutando contra o desengano. Semente que germinou no seio alagoano. Comprometido com o futuro do país, na ciência da comunicação, foi considerado inimigo dos que dirigiam a nação. Mas seu único pecado é lutar pela liberdade de expressão. José Marques, seu trabalho se destaca no processo de comunicação. Propagar as suas obras é a alegria de todos que te consideram como irmão. Eu acho que é isso, né? Cada pedacinho foi dito de alguma forma aqui dessa mesa, né? Do cara, assim, cansado, que é difícil repertoriar tudo que ele fez, mas, enfim, uma homenagem muito singela para uma pessoa que, a quem eu devo toda a minha formação, toda a minha carreira profissional, né? E que nos deixa muitas saudades. Bom, e a gente ainda fica sem ter estudado o Zé Marques ficcionista, né? Porque ele também andou por essas plagas. Ele lançou um livro com alguns contos e que se entusiasmou tanto que disse: eu vou entrar agora, enveredar por isso. Então tem o Zé Marques ficcionista também, que é desconhecido, principalmente na área acadêmica, né? Tem várias outras facetas dele que a gente não conhece. Agora, aquela que Cecília levantou de que ele sabia o que cada um era capaz de fazer, era fantástico. Era como aquele professor antigo que dizia: pelo arriar das malas a gente conhece o aluno. E ele conhecia a gente no fundo. Eu lembro que em 2009 ele tinha que ir para uma comissão do MEC, do CNPq, na África do Sul. E aí, no último momento, ele teve um problema, não ia mais, e Elias Machado era o coordenador desse grupo. Aí ele virou e disse: mas professor, a gente tem que ir, como é que vai fazer? O senhor não vai? Ele disse: bota Sérgio Matos, porque ele produz o texto. Eu tive um mês para escrever 2 textos em inglês e viajar com coisa. Aí eu disse: vai bem, cá, depois você me chama em cima da hora para substituir o Zé Marques, que não vai. Ele disse: mas ele disse que você produz, ele sabe que você é pagado. Ele sabe conhecia todas as facetas da gente e estava sempre atento. Isso ele demonstrou com os livros, né, que ele foi mandado. Também, eu também recebi uma caixa dessa. Ele selecionou os livros que me interessavam na área de pesquisa. E todo mundo aqui, eu acho, deve ter recebido de alguma forma, né? Porque ele se pagou. E agora eu estou vivendo o mesmo problema. Eu tenho que começar a desfazer do meu acervo. Tem mais de 10 mil livros, não sei onde fazer, o que é que eu vou fazer com isso. Bom, mas a palavra está aberta. Se alguém quiser se manifestar ou acrescentar alguma outra coisa na mesa mesmo. Queria acrescentar apenas, na parte da entrevista, eu queria ler um trechinho. O entrevistador perguntou como sensibilizar estudantes e professores, né, para essa pesquisa que tem a cara da realidade. Aí ele respondeu o seguinte: muitas vezes vivemos em um continente que esquece que as ideias comunicacionais das ideias profissionais produzidas aqui há mais de 50 anos. E que muitas vezes, em alguns programas de pós-graduação e de graduação, se esquece então dessa produção. Eu creio que temos que seguir sendo internacionais, universais, no sentido de conhecer e discutir as ideias produzidas em regiões metropolitanas de Paris, Nova York, Tóquio, Berlim, Roma, ou qualquer outro lugar onde se produz conhecimento comunicacional. Mas, basicamente, temos que tomar em consideração a produção de Luiz Ramiro Beltrán, Antônio Pasquale, Paulo Freire, Mário Kaplun e tantos outros, que têm deixado um legado às novas gerações, de um pensamento que é voltado com muita intensidade, que é valorizado com muita intensidade pelas universidades estrangeiras, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, na Austrália e em outros países do mundo.
Eu acho isso um aspecto importantíssimo, né, entre esses outros legados do professor. Quando a gente vai olhar esses currículos de comunicação, a gente sente essa lacuna da ausência do pensamento latino-americano, e quando existe, são de pessoas que conviveram com ele de alguma maneira, não é? Ou na Intercom, ou nesses cursos onde ele esteve próximo com vocês que estão aqui presentes, né? Então, ele sempre respeitou muito essa produção local, mesmo. Foi você que falou, Maculata, não lembro, mas é isso. Tanto que a gente fez uma excursão ao Paraguai, não sei se vocês estavam presentes, não é? Para a gente escutar o que aquele povo tinha a dizer e a produção que existe também, porque a gente tem esse preconceito, não é? Que ele acompanha um pouco, às vezes, as estruturas econômicas e políticas. Então, a gente reverencia, né, a Europa e os Estados Unidos e despreza os nossos outros países, nossos vizinhos. Tanto que, quando se fala em Mercosul, ou latino-americano, a gente esquece que somos nós. Não é? A América Latina, mas sou eu. Né? E aí, não o Paraguai. Então, a gente sempre teve pesquisas com o Paraguai, alunos lá, não é, que vieram para cá. Então, esse respeito que ele nos ensinou a ter, não é, pelo conhecimento, sem preconceitos. Isso que eu queria acrescentar. Talvez assim, só retomar o que a Ana Cília colocou. De fato, eu acho que a gente deve... Eu até estava chamando construtor do campo, né? Construtor do campo. Mas você fez um paralelo, aliás, quem fez o McNamee, né? Com o Schramm. Você sabe que eles usam a palavra Founding Father, né? E que se aqui no Brasil, né, alguém merece, ficava pensando se nós temos vários Founding Fathers. Eu acho que não, eu acho que a gente tem um Founding Father que, dado isso aí tudo, né, sem desprezo, de forma nenhuma, né, outros grandes nomes, etc., etc., eu acho que no Brasil, quem merece esse qualificativo, essa designação, é o Marques de Mello, nosso Founding Father. Deixa eu só se ajudar. Eu falo assim, ele publica o primeiro artigo de telenovela na década de 60. Então, 1967, entendeu? Aí, quando a criação do núcleo de pesquisa da novela está ligada ao McNamee, né? Quer dizer, sobre essa pesquisa de telenovela e demografia. Então, vamos criar um núcleo de pesquisa da novela na ECA para a gente fazer essa pesquisa criada em 1991. Ele sai da ECA no início de 93, ele é eleito em 88, ele fica de 89 a 92, sai em 93. Então, o núcleo é criado em 91 para acompanhar essa pesquisa com o professor McNamee e Onde está esse escrito de 60 e poucos? Ai, Mas perdeu muita coisa no incêndio lá, também foi outro lugar, né? não, esse de telenovela era dele, Não chegou, não estava na USP? Eu nem conheço. Ele estava trabalhando ainda na Casper Libro. Ah, tá. Foi antes dele ir para ela. Deve ter sido 66, mais ou menos. Eu não cheguei a conhecer esse texto. Consta no currículo dele as primeiras publicações a partir de 66, 1966. Exatamente. E algumas publicações na USP 65, também. 65, 66, ele Deve ser mimeografado, né? Publicações mimeografadas. não sei se... Até a época que fundou a Intercom, ele está lá ainda, né? Como é que é? Até a fundação da Intercom, ele está na Casper, não? Professor Zé Marques? Não está mais, não foi numa sala na Casper? Ele sai, ele vai para Metodista. E na Casper é só quando ele vem do Recife. Do Recife, vem para cá, para Casper, com a fundação da ECA. Em 66, ele vai para a ECA. Ele vem meio fugido. Sim. Sai da cadeia e vem para cá. Né? Então,
também. Aí seria importante aí a Silvia ou o Marcelo aí para poder ver se tem. Quem está aqui em São Paulo Talvez tem seja, conversas. talvez seja pela colaboração com o próprio trabalho do Maquinani, que fazia Como é que é a história? talvez seja até em colaboração com o trabalho do Maquinani na época, que desenvolvia um projeto não. Você participou, né, desse projeto? Desse Nossa, da... claro. Sim. O núcleo foi fundado, o núcleo de pesquisa da novela. Não, estou falando do projeto do Maquinani, que eu me lembro que na época... Foi feito. A telenovela e família, entendeu? Que foi a pesquisa que nós fizemos, era a questão da possível influência, era demografia e telenovela. É feito com a Universidade do Texas, o demógrafo, esqueci o nome dele. Um demógrafo foi o Maquinani, depois a Unicamp, né? E depois a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, são 4 universidades, a ECA, a Unicamp, a Federal de Minas Gerais e a Universidade do Texas. Quem ela também, o Antônio Lamasti? Sim, Antônio está estudando, não, mas o Antônio não faz, Não está. não faz parte, ele apresenta um trabalho depois. Eu faço um perfil do Maquinani e ele revela isso. Ele disse que foi o único projeto de pesquisa que eles não conseguiram publicar. Foi, ele falou. Por Por causa do demógrafo. Sabe o que acontece? O demógrafo não entregou o paper e ele não quis publicar. Né? Ele falou isso lá no Congresso de Curitiba. O demógrafo não entregou. Demorou de entregar os Não, ele não entregou, ele não fez o paper. Todos nós entregamos. A pesquisa foi apresentada na ICA, eu acho que em São Francisco, né? Sobre demografia e telenovela, foi apresentada na ICA. Eu recebi um doutorando de economia nos Estados Unidos que queria esse trabalho nosso para acompanhar, né? Ele fez entrevista com a gente. Então, teve muito impacto esse trabalho. Gerou teses de doutorado na Unicamp, né? Doutorado na Unicamp. Olha, foi um trabalho assim. Esther Hamburger participou também. Viajou o Brasil todo fazendo levantamento. De quê? Um levantamento sobre telenovela no Brasil inteiro, você viajou participando. Ah, sim, nós estávamos na criação do núcleo, né? O núcleo foi criado em 91, né? E eu saí da ECA em 96 e eu fiquei 5 anos, né, no núcleo de pesquisa, né? Eu tenho até uma piada com esse evento, né? Porque eu participei, assim, eu não participei do grupo da pesquisa, mas fui convidado, porque Maquinani tinha sido meu orientador, e ele me convidou para falar sobre televisão e influência demográfica. E na minha exposição, já que era para ver se a televisão tinha influência ou não, na minha exposição eu citei um exemplo de que depois daquele apagão que teve em Nova York, 9 meses depois nasceram várias crianças. Então fizeram uma prova. Várias crianças, né? E Marcos, inclusive, ficou me gozando, mas disse assim, você é louco, você tem um negócio desse que está baseado em pesquisa. Aí eu disse assim, mas é óbvio, se o negócio aconteceu, está lá. Foi um dos projetos mais bonitos, mais lindos que eu participei, foi esse. Durante 2 anos a gente se reunia com os demógrafos, né? E foi uma coisa assim, um aprendizado, foi maravilhoso. Teve teses de doutorado, teses de mestrado, foi muito lindo esse projeto. Como é que é? É preciso recuperar esse trabalho todo. Pois é, foi publicado na revista Metodista, né? Foi publicado esse artigo da Novela e Família, né? Deu um trabalho do cão, né? Fiz um núcleo de pesquisa, a gente analisou 10 anos, formando todas as famílias com quantos filhos tinha, entendeu? Para ver, e realmente, né? No começo teve uma novela com 6 filhos e depois no final era um filho, a pessoa morava na favela, tinha um filho, uma vez teve 2, e aí conversando com os autores, aí eles dizem o seguinte, era muito complicado você fazer
uma história com tantos filhos. Então, do ponto de vista dos roteiristas, era muito complicado, né? E aí os demógrafos, a tese, o problema de pesquisa era esse, porque houve a diminuição demográfica no Brasil. Por que a diminuição do número de filhos, né? Então, os demógrafos trazem a pesquisa para o McNaney. Então, o demógrafo, esqueci o nome do demógrafo de Austin, né? Ele estava ligado a Elsa Berkó, né, da Unicamp, ligado ao pessoal. E são os demógrafos que trazem o problema para o McNaney. O McNaney se dirige ao Marx, né? E aí o Marx propõe a criação do núcleo de pesquisa para a gente dar um apoio a essa pesquisa. Então, é um pouco a origem do núcleo de pesquisa da novela, um apoio a uma pesquisa. E que foi um trabalho, assim, a gente apresentou em muitos lugares, e foi muito lindo isso, né? A própria Rede Globo participava, vinha os diretores, assim. Aliás, essa é uma coisa que agora eu estava tentando me lembrar, mas Ana Maria, faz muito pouco tempo, um pesquisador americano, ele andou falando de uma pesquisa dele no Nordeste, novamente colocando essa questão da tese vamos dizer assim, da telenovela e o número de filhos. E a mídia, eu preciso até localizar, posso mandar para você, replicou como se fosse uma coisa nova. Olha o que estão falando da novela. E quando eu estava dentro do centro, dizendo que de forma nenhuma era uma coisa nova, porque lembrava exatamente dessa pesquisa feita, desse projeto há muito tempo. Então, essa é uma coisa interessantíssima. Você falava assim dos roteiristas. O que a gente também nota, fazendo história da novela, é que a novela ela é um fator de modernização do Brasil. Ela tem um efeito modernizante na medida que começa a colocar o cotidiano, principalmente urbano. Claro que a gente tinha novela rural, novela urbana, mas realmente com gênero, né? Essa questão de gênero. Predominância do urbano, mas o que é, como essas famílias são na cidade? Pequenas, quer dizer, não podiam fazer, apesar de dizer, olha, vem do interior, mas logo, né, a segunda geração já é uma família pequena. Então, com isto sim, quer dizer, quando você diz, e de fato a gente está falando desse projeto de pesquisa, mas mesmo nos dias de hoje, tá certo? Depois toda a questão educativa da novela, ou socioeducativa, de falar para a mulher, quer dizer, não dizer de falar para a mulher, mas que ela pode ter o número de filhos, vamos dizer, que ela queira, né? Então, controlar a natalidade, né? ter uma família que dá para sustentar, quer dizer, com essas coisas que a gente não vê, né? Para nós uma coisa tão cotidiana como ver a novela, e para camadas, grupos sociais de uma importância fundamental. E só para terminar esse parênteses, em 92, na reunião da IEL, no congresso da IEL, que é realizado em Bertioga, nós fizemos uma mesa sobre telenovela, onde veio Thomas Tuft, veio essa questão da telenovela, né? O Thomas Tuft fez uma pesquisa empírica, né, com mulheres de favela brasileira, um trabalho lindíssimo do Thomas Tuft, né? Ele participou desse congresso internacional da IEL no Guarujá, quando o professor Marques era o diretor da época. Né? Ele trouxe a MCA. Ele sai em 93, né? 2000. Bom, eu preciso ir embora. Esse negócio de lembranças. Ai, meu Deus do céu, vamos acabar mais aqui. Memória, né? Memória, história. Diga. História, né? Então, esquecimento faz parte. Eu dirigi na Bahia, eu dirigi um estudante do livro. E aí um dos convidados, certa feita, foi José Marques de Mello para dar um depoimento sobre o curso de editoração que ele tinha criado na ECA. Né? E ele revelou lá que foi
das coisas que ele fez, que ele depois veio a se arrepender. Porque ele achava que o curso de declaração deveria ser não um curso em nível de graduação, mas em pós-graduação. Quando os alunos que já tivessem encontrado as suas devidas carreiras viessem a fazer para poder serem editores profissionais dentro de cada área. Ele revelou isso num simpósio lá que nós fizemos lá em coisa, e que eu publiquei o texto num livro que a gente publicou depois. Quer dizer, tem várias coisas perdidas por aí nessa estrutura. Precisamos descobrir esse artigo dele, de 66, sobre termográfico. Fica a tarefa aí, vamos ver quem encontra. Não tem ideia. É um artigo. Antônio É um artigo, deve estar ainda artigo lá dele. envolvido, né? Quando não apareceu. Como é que é? Não entendi. Antônio seria o outro lá, você dá o depoimento hoje, mas está em outro Está em outra participante de mesa. outra mesa. Então, quando não aparecer, se alguém quiser Tá bom. acrescentar ainda mais alguma coisa, Foi alguém ótimo. quer acrescentar. Foi ótimo. Parabéns aí para Então, todos. Eu preciso ir agradecemos para a outro todos e lugar a também. ideia também daí que nos convocou de última hora, né, para poder fazer isso aqui. Mas vamos fazer uma mesa e tal. Ai, que legal. E- Quem que Nair, Aí, e as imagens de saia. Ela está imitando, eu vou passar perto dela, já enche E É uma para marca encerrar, de feminino. então, e agradecer a todos os participantes, eu gostaria de lembrar também uma coisa que era de Zé Marques, né? Quer dizer, com todo o poder que ele tinha, aquele poder de criação, de produção e tudo, ele era um cara extremamente simples e ingênuo nas piadas. As piadas de Zé Marques é coisa de criança. Ele era coisa de criança, ele não sabia contar uma piada picante, era assim, aquelas coisas que fazia piada de criança. É que você é uma mãe diferente. É que você é terrível. Vamos aí, tem muita coisa a ser escrita, eu acho que a Intercom, de certa forma, começou a fazer o resultado da obra dele, com a publicação da Cultura Crítica, né? Que é para revisar essa parte aí, mas eu acho que tem mais coisa que a gente não conhece. Então, boa tarde para todos, muito obrigado. Obrigada. E que Zé Marques continue nos inspirando.